Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre algumas propriedades dos limites, tá? A primeira delas é a chamada unicidade do limite. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se tem uma função, suponha que f seja tal que o limite de f de x quando x tende a A dá um número L1 e o limite de f de x quando x tende a A dá um L2. Então, L1 é igual a L2. Ou seja, se uma função ela tem um limite, tá, para x tendendo a um certo valor, então você não pode ter dois limites diferentes, tá? O limite tem que ser único, ok? E como é que a gente pode verificar isso? De forma bem simples, tá? Eu tenho aqui, de novo, né? Aquele mesmo intervalo, certo? Pego um ponto A, e aí você pega um intervalo muito pequeno, né? A mais delta, A menos delta, e eu pego um número x aqui bem próximo de A. E o que vai acontecer quando a gente pega esse número x bem perto de A? Bom, se a gente olhar para cá, né, ó, pelo que está sendo dito aqui, suponha que f seja tal que isso acontece e isso aqui acontece. Então, como isso aqui acontece, tá? Ele está dizendo que quando x se aproxima de A, o f de x vai ficar muito perto de L1. Então, f de x, a gente vai pegar aquele intervalo, L1 menos epsilon, L1 mais epsilon, centrado em L1, né? No meio do intervalo aqui é L1. E o f de x tá aqui, ó. Então, a imagem você pegou um ponto x aqui, tá? Perto de A, e a imagem do x ele vai cair aqui dentro desse intervalo, L1 menos epsilon, L1 mais epsilon. Por outro lado, a gente também tem isso daqui, né? O limite de f de x quando x tende a da L2, certo? Então, a gente vai construir um outro intervalo, L2 menos epsilon, L2 mais epsilon, centrado aqui, né? No L2, e o f de x ele está aqui dentro desse intervalo. E aí é o seguinte, como o número epsilon ele é um número muito pequeno, certo? O número epsilon aqui ele é pequeno, esses dois intervalos aqui, ó, o intervalo L1 menos epsilon, L1 mais epsilon, e esse outro intervalo, L2 menos epsilon e L2 menos epsilon e L2 mais epsilon, esses dois intervalos são intervalos disjuntos, ou seja, não existe nenhum ponto em comum entre esses dois intervalos, certo? Ou seja, L1 menos epsilon, L1 mais epsilon, esse primeiro intervalo, interseção com esse outro intervalo aqui, é vazio. Por que a gente pode assumir isso? Porque o epsilon, né, é muito pequeno. Então, a gente pegando o epsilon muito pequeno, a gente pode supor que esses dois intervalos são disjuntos. Mas isso contradiz, né, o fato de que o f de x está dentro desse intervalo e desse intervalo, né? Tá? Ou seja, você tem uma contradição, tá? Ou seja, isso significa dizer o quê? Que se eu tiver esse limite igual a esse, se eu tiver esse limite aqui igual a L1 e esse limite igual a L2, a única opção possível, né, para que essas coisas aconteçam é que o L1, o L2 aqui tem que ser igual a L1, para os dois intervalos seriam o mesmo, né? E aí sim, é, a, a, a coisa fica coerente, porque se esses dois intervalos, se esses dois números L1 e L2 forem diferentes, tá? Se o L1 for diferente de L2, a gente consegue dois intervalos disjuntos, tá? E aí não vai ter ninguém dentro deles, tá? Mas contradizendo isso, né? Essas afirmações aqui dizem que existe um f de x bem perto de L1 e um f de x é bem perto de L2, tá? O que contradiz esse fato aqui, tá? Ou seja, é uma coisa bem simples mesmo, certo? Essa unicidade do limite aqui, tá? Então, essa aqui é a primeira propriedade do limite, né? Que é a unicidade. Então, se o limite existe, tem que ser único. Não pode ter, uma função não pode ter dois limites quando x vai para A. E uma outra propriedade, que também é bem simples, é o seguinte. Eu tenho uma sequência de pontos, uma sequência de números reais, e essa sequência, digamos, essa sequência converge, né? Quando a gente diz assim, quando a gente fala de sequência, né? Tendendo a um ponto, certo? Uma sequência tendendo a um ponto, a gente diz que a sequência converge para aquele ponto, ou para aquele número, né?
ok? Então aqui a gente tem o que? Uma sequência de números reais convergindo para o número a. A gente vai supor também que o limite da função f, quando x tende a a, é L. Então, limite de f de x, quando x tende a é L. Então, o limite das imagens da sequência de pontos, ó, daquela sequência de pontos f de xn, e aqui é claro, né, se a sequência está indo para A, essa sequência aqui se aproxima de A à medida que o n cresce. Então, à medida que o n vai para infinito, o xn vai se aproximando de A. Então, se esse limite aqui é L, então o limite da sequência do f da sequência de pontos, né, das imagens daquela sequência, quando o n vai para infinito, também é L. E isso vale para qualquer sequência que converge para A. Isso aqui é extremamente importante e em muitas situações, certo? Quebra um galho para a gente poder fazer algumas análises aí, certo? Que algumas funções não são tão simples, né? Já de cara ver que o limite não existe, certo? E usando esse método, né? Fica bem mais simples. A gente vai fazer alguns exercícios, certo? Sobre como é que a gente aplica isso daqui, tá? Mas por enquanto, se você não entendeu, fique tranquilo, porque a gente vai reforçar mais essa ideia aqui nos exercícios. Mas por enquanto, o que você tem que guardar é o quê? Que se você tem uma sequência de pontos que está convergindo para A, uma sequência de pontos convergindo para A, então o limite das imagens dessa sequência vai convergir para onde? Para aquele limite da função, né? Certo? Ok? E um exemplo bem claro disso é aqueles primeiros exemplos que nós falamos, certo? Dos limites laterais. Você imagina que você tem uma sequência de pontos, ó, aqui, pelo lado direito. Se você tem uma sequência de pontos aqui convergindo para A, pelo lado direito, essa sequência converge aqui para o L1, né? As imagens da função. A imagem da função vai para onde? Para L1. Mas se você ver por aqui, ó, uma sequência de pontos por aqui, pela esquerda, as imagens desses pontos aqui da esquerda vão para onde? Vão para L2. Tá? Ou seja, você tem então duas sequências de pontos, né? Uma sequência de pontos pela direita que vai para L1 e uma sequência de pontos pela esquerda que vai para L2. Ou seja, duas sequências de pontos que convergem para o mesmo número A, mas as imagens dessas sequências convergem para valores diferentes. Então, nesse caso, a gente diz que o limite não existe. Veja, o limite não existe, certo? Os limites laterais existem aqui, né? Os limites laterais, mas o limite não, tá? Então, aqui foi o que eu acabei de dizer, tomando uma sequência de pontos, x maiores do que A, você vai ter aquela sentença, né? Aquela sentença lá, aquele limite lateral pela direita, e a mesma coisa pela esquerda, ok? Isso quer dizer que não existe o limite da função, tá? Limites laterais distintos, a gente vai dizer que o limite da função não existe, tá? Uma outra propriedade dos limites, né, são as propriedades operatórias. Se você tem o limite de uma soma, quando x é para A, é a soma dos limites. Mas existe aqui uma condição para que isso aconteça, certo? Isso aqui só vai ser válido desde que esse limite exista e esse limite aqui também ele exista, tá? Então, eu posso dizer isso aqui, posso escrever isso aqui em que situação? Eu posso escrever isso desde que eu saiba que esse limite aqui existe e que esse limite existe. E um detalhe, dizer que um limite ele existe significa o quê? Significa que esse limite aqui é um número real. Significa que esse aqui é um número real, tá? Ou seja, dizer que ele existe significa, né, que os dois limites laterais coincidem, certo? Os dois limites laterais coincidem e esses dois limites laterais coincidem com um certo número real, tá? Mesma coisa vale para o produto. Eu posso dizer que o limite de um produto é o produto dos limites
se eu sei que esse limite existe e se eu sei que esse limite também existe, tá? E a mesma situação, dizer que esse limite aqui existe significa dizer que os dois limites laterais existem, tá? E coincidem com um certo número real. Aqui é a mesma coisa, com uma pequena observação a mais, né? Você tem um limite de um quociente, é o quociente dos limites, desde que esses limites existam, e mais, né? Esse limite aqui não pode ser zero, esse de baixo, porque não existe divisão por zero, tá? Esse limite aqui, tem um gráfico aqui de uma função, isso aqui serve, vai servir como modelo, tá? Para que a gente possa usar em outras questões, certo? Na verdade, em várias situações aí, tá? Em que aparece o quociente de duas funções, em que a função que está aqui embaixo, né, a função do denominador, vai para zero, tá? E aqui é constante. Ou que aqui embaixo vai para mais ou menos infinito, certo? Bom, isso aqui é o gráfico da função f de x1 sobre x. Então, o gráfico é isso daqui. O que acontece com essa função, né? Quando o x vai para zero pela direita, né? Ou seja, à medida que você se aproxima de zero por aqui, a gente nota que a função, certo? Os valores que a função assume são cada vez maiores, né? O gráfico aqui tende a se aproximar do eixo y, então cada vez mais o f de x vai ficando maior. Vai para zero pela direita, isso é mais infinito, tá? Ou seja, você pode analisar isso aqui também de outra forma. Se você diminui o denominador de uma fração, você tem uma fração. Diminuindo o denominador de uma fração, você aumenta a fração. Então, por isso que a fração vai para mais infinito. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se você vai a zero pela esquerda, vai a zero pela esquerda, o que acontece com o valor da função? Aqui dá isso, mas se você vier um pouquinho mais perto de zero para cá, vai ficar maior, né? Maior em módulo, né? Mas está indo para onde? Para menos infinito, está ficando cada vez mais negativo, certo? Então aqui nesse caso vai para menos infinito, tá? Aqui, o que acontece agora quando a função, né? O x vai para mais infinito, ou seja, quando o x começa a crescer aqui, ó. Aí você também pode analisar olhando aqui em termos da fração. O que acontece com a fração se esse x aqui cresce muito? Bom, se o denominador cresce muito e o numerador fica constante, né, isso aqui vai para zero. Então, à medida que você aumenta isso, a fração como um todo vai para zero. Então, se o x vai para mais infinito, tá, a fração vai para zero. E a mesma coisa acontece quando o x vai para menos infinito, certo? Então, quando o x vai para menos infinito, quando o x tende para cá, né? Isso também vai para zero, tá? Então, esse valor aqui fica muito grande também, aqui embaixo, ó, certo? Fica muito grande, então você tem um número 1 dividido por uma coisa muito grande, então dá uma coisa bem perto de zero. Dá uma coisa bem por aqui assim, né? Bem pertinho de zero, tá? Ok? Então, isso aqui serve como modelo para a gente poder usar em outras situações, tá? Mas aí, nos exercícios, a gente vai discutir mais isso daqui, certo? Bom, eu tenho aqui um exemplo bem simples aqui para a gente poder analisar, que é o seguinte. Tem um limite, quando x vai a zero pela direita, de 1 sobre x mais a, isso aqui dá mais infinito. E o limite de menos 1 sobre x, quando x vai a zero pela direita, isso dá menos infinito. Isso aqui tá claro, né? Porque que dá menos infinito. Você tem aqui um número negativo, aqui o x está indo a zero pela direita. Então, essa coisa 1 sobre x, né? Esse número de 1 sobre x está indo para mais infinito. Como é negativo, então vai dar menos infinito. Tá? Aqui, o que acontece aqui com mais infinito aqui? Essa coisa 1 sobre x, ó, 1 sobre x, tá? É um número que está crescendo muito. Isso aqui, o a, é um número fixo, é constante. Então, isso daqui, 1 sobre x, está ficando cada vez maior. Então, é claro que 1 sobre x, isso aqui vai para infinito, tá? Independente de ter um número aqui, certo?
Não depende, esse número, esse limite aqui não vai depender desse número A que está aqui, certo? Porque 1 sobre x já cresce demais, certo? Já cresce muito, certo? Cresce indefinidamente. Então, como ele cresce indefinidamente, ele fica maior do que qualquer coisa. Tá? Então, o A aqui ele é dispensável. Tá? Agora, no entanto, quando a gente olha para cá, limite do f de x mais g de x, né? Com x guardado pela direita, o que vai acontecer com isso aqui? Aqui eu vou chamar f de x, tá? Essa expressão que está aqui dentro do parêntese, e o g de x eu vou chamar essa expressão que está aqui dentro desse parêntese aqui. Então isso aqui é o nosso f de x, isso aqui é o nosso g de x. Então o que vai ser o limite de f mais g de x, né? De f de x mais g de x. Vai ser mais infinito menos infinito igual a zero, né? Mais infinito menos infinito é igual a zero, tá? Não, a gente não pode dizer isso, certo? Por quê? Porque mais infinito e menos infinito não são números, tá? A gente não vai poder usar, tá? O mais infinito e menos infinito da mesma maneira como nós trabalhamos com números, tá? Eles não são, isso aqui são dois símbolos, tá? Mas esses dois símbolos não são números, ok? Olha só, o que é o f de x? F de x é 1 sobre x mais a, então a gente escreve aqui 1 sobre x mais a. E o que é o g de x? Menos 1 sobre x. Então aqui a gente pode cortar esse camarada aqui, menos 1 sobre x com 1 sobre x, e vai sobrar só o a. Aqui eu tenho o limite, tá? Limite de o limite de uma constante quando x tende a zero aqui pela direita. Bom, o limite de uma constante é a própria constante. Então isso aqui dá a, tá? Ou seja, dá a, não dá mais infinito. Dá esse número que aparece aqui, ó, certo? Ou seja, o que acontece, o que está acontecendo aqui, né? Veja, se eu colocar o valor de a igual a 2, quanto é que dá essa soma? Dá 2. Se eu colocar a igual a 3, vai dar 3. Se eu colocar a igual a π, vai dar π. Ou seja, pode dar qualquer coisa aqui, certo? Pode dar qualquer coisa que eu queira colocar aqui, qualquer número que eu queira colocar. O número que eu colocar aqui no lugar do a vai ser o número que vai resultar aqui, certo? Então, o que eu estou querendo, né, passar a transmitir aqui para vocês? É o seguinte, aquela propriedade do limite da soma, certo? Se a soma dos limites, né, se eu somo esse limite mais esse limite, dá o quê? Em princípio, poderia imaginar que daria zero, porque mais infinito menos infinito é zero. Mas não, certo? Isso aqui dá a. E quem é a? O a pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer coisa. Inclusive zero, tudo bem, pode ser zero realmente, se eu deixar aqui, tirar esse a daqui. Mas pode ser outra coisa também, se eu colocar um 2, um 3 aqui, também vai aparecer o 2 e o 3 aqui também, certo? Ou seja, essa propriedade da soma, né, o limite da soma, ser a soma dos limites, ela só é válida, certo? Só é válida quando os dois limites, né, existem. Se um dos limites não existir, a gente não pode garantir que a propriedade é válida, certo? Só mais um exemplo aqui, e agora a gente vai fazer o produto, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Esse limite aqui dá mais infinito, e esse limite aqui dá zero, quando o x vai a zero pela direita aqui, certo? Olha só, o que é o limite de f de x vezes g de x? Esse limite aqui, o f de x, esse aqui é o g de x, tá? Então, a gente vai fazer, quem é o f? 1 sobre x. Quem é o g? Isso daqui, ax mais x ao quadrado. Então, quando eu multiplicar isso por isso, aqui vai ficar o quê? 1 sobre x vezes ax vai ficar a. E 1 sobre x vezes isso aqui vai ficar x. Então, vai ficar uma coisa assim, tá? E veja, esse limite aqui, ó, quanto é que dá esse limite? Aqui a gente pode dizer que é a. Por quê? Eu posso aplicar aqui o critério, né, da soma. Aqui sim a gente pode aplicar, porque o limite desse primeiro aqui, né, esse limite aqui, limite de a, quando x tende a zero, o limite de uma constante é a própria constante. E o limite de x, quando x vai a zero, é zero. Então, fica o próprio a, tá? Veja, o que daria isso aqui
vezes isso aqui. Quanto é mais infinito vezes zero? Tá? Você poderia dizer, é mais infinito. Ou, já que esse limite aqui é zero, e zero vezes qualquer coisa, e zero vezes qualquer coisa é sempre zero, então esse limite vezes esse limite daria zero, né? Ou seja, aqui você poderia querer aplicar, né, a regra, né, limite de f de x vezes g de x é o limite disso vezes o limite disso, o que não é verdade, certo? Por quê? Porque isso aqui vai dar a, tá? Ou seja, não vale também para esse caso, certo? Nesse caso aqui em questão, não vale o fato de que o limite de f de x vezes g de x ser igual a isso aqui, a esse limite vezes esse limite, tá? Você vê que o que ficaria, né? Zero vezes mais infinito, certo? Nesse caso aqui em questão, né? Especificamente nesse caso, o que deu aqui? Deu A. E aí quem é A? Pode ser qualquer coisa, pode ser 1, 2, 3, né? Depende do valor que eu coloquei aqui, certo? Então só para recapitular o que a gente acabou de fazer aqui, só para recapitular o que a gente acabou de mencionar, é que essa propriedade aqui só é válida se eu sei que esse limite e esse limite existe. Essa propriedade também é válida se esse limite existe e esse existe. E aqui também. E os dois limites têm que existir e esse limite aqui de baixo também tem que existir. Tá? Então a gente não pode aplicar essas propriedades de qualquer forma. Tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui, depois a gente vai dar mais alguns exemplos.